Olá, meus amigos, bom dia! E aí, galera, todo mundo? Gabi, como é que tá, Gabi? Bom dia! Estamos de volta, reativando o Periscope. Hoje, nesse domingão, dar uma aula de revisão geral para vocês de Tribunal do Júri, principalmente os colegas aí que vão tentar a prova oral essa semana, não é isso? Beleza, quem mais? Misley acabou de entrar, seja bem-vinda, Misley. Ricardo, bacana, isso aí. Gente, seguinte... após o término dessa aula, nós vamos disponibilizar esse vídeo tanto no site como no YouTube, para que os colegas que não têm acesso ao Periscope ou que não possam eventualmente estar assistindo ao vivo essa aula, possam assistir depois no nosso site ou então no YouTube, beleza? Kátia de volta, beleza? Bom dia, Misley. Kátia, quanto tempo, né, gente? Nós tivemos aí um intervalo grande. Nós tivemos que descansar, estava com um ritmo muito grande de aulas, a voz estava complicada, mas nós estamos aí de volta. Luiz Fernando, beleza? São Paulo na área, né, Kátia? Pois é, isso aí, a gente tem se comunicado um pouco pelo Facebook, mas bacana, estamos aí de volta. A proposta dessa aula de hoje é fazer uma revisão geral sobre o rito do Tribunal do Júri. Bom dia, Carla, Bocaiúva, tranquilo. Quem mais está com a gente? Quem estiver fora de Montes Claros, pessoal, dá um alô para a gente poder cumprimentar o pessoal aí. Já tem algum tempo que a gente... nós tínhamos bastante seguidores. Luiz, beleza? Fala, mestre. Domingão começando bem. Com certeza, Renato. Daqui a pouco fica melhor. 11 horas, o Galão da Massa. Primeiro clássico do ano. Bom dia, Ricardo. Tranquilo, isso aí. Vamos esperar o pessoal ir entrando para a gente começar a nossa aula. E aí vocês já sabem. Durante a aula, vai mandando os coraçõezinhos pra gente, compartilha com vocês, compartilha essa aula com os seguidores de vocês, para que os seguidores de vocês também possam ter acesso à nossa aula e assim divulgar o nosso trabalho. Bacana? É só clicar aqui, ó, no lado esquerdo, aqui embaixo, você vai clicar e vai bem aqui, ó. Isso, exatamente, igual o Carla fez aí, igual o Ricardo fez, Richard fez, né? Ricardo, não, Richard. Gente, vamos lá então? Vamos começar? Porque daqui a pouco tem clássico, daqui a pouco tem jogão, então nós vamos adiantar a aula para a gente ter tempo de assistir depois. Tranquilo? Então vejam bem, pessoal, seguinte. A nossa proposta, como eu disse inicialmente, é fazer uma revisão geral sobre o Tribunal do Júri. Eu peço a vocês que, caso tenham dúvidas no decorrer da aula, segurem as dúvidas. Ao final eu vou abrir espaço para responder todo mundo, para responder todas as dúvidas. E assim a gente não perde a linha de raciocínio que nós vamos desenvolvendo na aula. Bacana? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender que o Tribunal do Júri, ele é, ao contrário dos demais ritos que nós temos, o rito ordinário, o rito sumário, o rito sumaríssimo, o rito do tráfico de drogas, o rito da Lei Maria da Penha, o rito do júri, ele é entendido um pouco mais do que um rito. Ele não é somente um rito procedimental. A própria Constituição, lá no seu artigo 5º, estabeleceu, lá no inciso 38, que é reconhecida a instituição do júri. Ou seja, o rito não é somente um rito procedimental do processo penal. A Constituição o erigiu à categoria de instituição. E é bom que a gente ressalte nesse início de aula, nesse momento, que a gente não pode esquecer que o rito do júri previsto na Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, em razão da posição que ele está, da disposição que ele está na estrutura da Constituição, nós temos que entender a relevância disso. O artigo 5º são direitos e garantias individuais, artigo 5º é cláusula pétrea, artigo 5º é núcleo intangível da Constituição Federal, artigo 5º representa o que a doutrina mais moderna chama de direitos de primeira geração, direitos humanos de primeira geração. Nós temos, por ser cláusula pétrea, uma vedação de não se poder abolir qualquer previsão, qualquer garantia, qualquer direito previsto nesse artigo 5º. E por que digo isso? Porque no decorrer do estudo do rito do júri, a gente se depara com muitas dúvidas, com muitas críticas. E é bom que a gente entenda já desde o início, o rito do júri só vai deixar de existir no Brasil o dia que nós tivermos uma nova Constituição. E olhem só,
principalmente em prova de concurso, isso é muito importante. O rito do júri pode ter a sua competência ampliada, ele não pode ter a competência reduzida. E por que isso? Porque lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D fala que ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Tudo bem, só que nós sabemos que o fato do artigo 5º ser cláusula pétrea, nós não podemos retirar direitos, mas nós podemos acrescer, nós podemos aumentar, nós podemos ampliar o rol de direitos e garantias. Tudo bem? Então, de início, é bom que a gente lembre disso aí. E aí vocês vão ver que o artigo 5º, lá no seu inciso 38, tem 4 alíneas. E, inicialmente, a gente precisa entender cada uma dessas alíneas. Não é verdade? Porque são os princípios basilares do Tribunal do Júri. E é interessante entender a redação do artigo 5º, porque ela diz o seguinte: é assegurada a instituição do júri, vírgula, com a forma que lhe der a lei. Ou seja, o júri terá a forma que a lei definir, mas a Constituição desde já colocou lá, assegurados os seguintes princípios. Ou seja, a lei pode dar a forma que ela quiser para o Tribunal do Júri, mas os 4 princípios basilares devem ser respeitados. Nós vamos analisar então, a partir de agora, bem rapidamente, mas vamos analisar cada um deles. O primeiro deles é a plenitude de defesa, ou seja, no rito do júri, a defesa não é somente ampla, ela é plena. E qual é a diferença de ampla defesa e de plena defesa? Em sala de aula, normalmente eu costumo trazer o exemplo explicado na sua obra O Tribunal do Júri, de Guilherme Nucci, o que, a meu ver, é a explicação mais didática que nós temos para separar ampla defesa de plena defesa. Lembrando, ampla defesa é previsto no artigo 5º também, só que no inciso 55, e fala que a todos os litigantes em processo administrativo judicial e aos acusados em geral é assegurado o contraditório e a ampla defesa e os meios a ela inerentes. Então veja bem, ampla defesa todo cidadão tem em qualquer processo, seja administrativo, seja judicial. Aqui nós estamos a falar de plenitude de defesa. Qual é, então, essa diferença? Primeira coisa, a ampla defesa é uma defesa grande. É uma defesa onde você pode usar todos os argumentos jurídicos a favor do seu cliente. O limite da ampla defesa é a legalidade. Desde que não seja ilegal, ilícito, proibido por lei o que você está fazendo, tudo você pode usar na defesa do seu constituinte, na defesa do cidadão. Aí nós estamos a falar de ampla defesa, uma defesa ampla, grande. A plena defesa é um pouco mais do que isso. A plena defesa é a defesa completa. Guilherme Nucci diz que é a defesa perfeita, guardadas as devidas proporções de um ser humano. O que ele quer dizer com isso? É que no rito do júri não se pode admitir, entre aspas, não se pode admitir falhas. Ela tem que ser uma defesa perfeita, uma defesa completa. Eu, em sala de aula, costumo pedir aos colegas que olhem para a sala, né? Olhem ao seu redor e perguntam: essa sala é ampla? Aí todo mundo ela é ampla. Se você está agora no seu quarto, na sua sala, olhe ao lado. O local onde você está é amplo? Provavelmente é. Mas se eu te perguntar, ele é pleno, ele está completo? É bem provável que não. Devem ter aí cadeiras sem que esteja ninguém sentado nela. Ou seja, ela não está completa, há espaços a serem preenchidos. Essa é a plena defesa que deve vigorar no Tribunal do Júri. Mas, a bem da verdade, até aqui nós ficamos muito técnicos. Nós precisamos trazer essa explicação para um patamar mais prático. Primeira coisa, por que no Tribunal do Júri a defesa é plena e nos outros procedimentos ela é ampla? É aqui que reside a melhor explicação para a plenitude de defesa. A plenitude de defesa só existe no Tribunal do Júri porque é aqui. Bom dia, Cristiano. Beleza, cara? Seja bem-vindo. Porque é aqui no Tribunal do Júri que o cidadão vai julgar o seu semelhante. No Tribunal do Júri, quem julga o réu não é o juiz de direito, não é Alan Patrese. Beleza, cara? Seja bem-vindo, viu?
Aqui no tribunal do júri, não é o juiz togado, o juiz de direito, o juiz investido da jurisdição que vai julgar o cidadão. Aqui quem vai julgar o cidadão é seu semelhante, uma pessoa que no mais das vezes não tem formação jurídica, não tem conhecimento técnico. Diante disso, admitiu-se que no rito do júri nós valêssemos de argumentos outros, que não somente os argumentos do direito. Como assim, professor? No rito do júri, ao falar para os jurados, eu posso usar argumentos que não estão na seara jurídica, que não estão no direito. Porque, a bem da verdade, os jurados não decidem conforme a lei, eles decidem conforme a justiça. Embora seja um tema do final da aula, é interessante comentar aqui agora. Quando o jurado começa a sua atuação, ele é convidado pelo juiz a prestar um juramento. E nesse juramento disse o seguinte: concito-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir o vosso julgamento de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Observem que em nenhum momento o juiz convida os jurados a julgar de acordo à lei, de acordo à jurisprudência, de acordo à norma, de acordo à vossa consciência e os ditames da justiça. Aquilo que para você é justo ou injusto é que vai pautar o seu julgamento. Pois bem, se assim o é, não faz muito sentido eu fazer uma defesa atrelada a argumentos jurídicos, atrelada à teoria do tipo penal, ao intercrimes, ao crime consumado ou tentado, causas atenuantes, causas agravantes, causa de diminuição de pena, causa de aumento de pena, as qualificadoras, ou seja, eu devo enfrentar, lógico isso, mas o meu discurso não pode ficar limitado aos termos técnicos. Por quê? Porque os jurados não são técnicos. Então, vez ou outra, eu vou precisar de usar argumentos metajurídicos. E o que são argumentos metajurídicos? São argumentos estranhos ao direito, são argumentos fora do mundo jurídico. Eu vou, na tentativa de convencer os jurados, usar argumentos relacionados à sociologia, à filosofia, à medicina legal, à psicologia forense, à cultura do local onde o crime foi cometido. Ou seja, a partir do momento que eu posso valer-me de argumentos extrajurídicos, de argumentos estranhos ao mundo jurídico, eu estou dizendo que eu estou fazendo uso da plenitude de defesa. Porque a defesa plena, ela é uma defesa completa. Ela tem que ter, além de argumentos jurídicos, argumentos outros. E aí, nesse caso, eu convido os meus alunos a relembrar de algo que nós falamos muito em sala. Todas as vezes que for preciso diferenciar plena defesa de ampla defesa, lembrem, o homicídio cometido por um cidadão que mora no interior da Paraíba e um homicídio cometido por um cidadão que mora no centro da capital, de uma grande capital do país. Mas o que tem isso a ver, professor? Tem muito a ver, gente. A depender do motivo que levou esse cidadão do interior da Paraíba a assassinar alguém, basta eu utilizar os argumentos culturais do local para ele ser absolvido. Eu disse em sala de aula que nós sabemos a exata dimensão do que é chamar um trabalhador do interior da Paraíba de cabra safado. Isso representa a morte. Isso representa uma ofensa à sua honra inaceitável. E é bem provável que ele seja absolvido no tribunal do júri porque teria matado uma pessoa que o chamou de cabra safado depois de um longo dia de serviço, onde ele estaria a desonrar a família desse moço. É lógico, esse argumento num júri de uma grande capital talvez não terá nenhuma força para causar uma absolvição. Tá joia? Então tudo bem. Superada a questão da plenitude de defesa, da ampla defesa, passemos então para o próximo princípio. Mas não sem antes agradecer a presença aí de Meire, nossa estagiária, dentro em breve advogada do escritório, com muita honra, né, Meire? Falta aí uma semana para formar, carteira da OAB já está em mãos. Isso aí, muito obrigado pela presença e obrigado também por ter compartilhado nossa aula. Ronaldo, um abraço, seja bem-vindo. E agora, trabalhamos e os coraçãozinhos estão pequenos, viu, gente?
Jorge Ruas, professor. Muito prazer, professor Jorge. Que bom tê-lo aqui. Farley, bom dia. Meire, beleza? Isso aí, gente. Vejam bem, além de plena defesa, que nós acabamos de falar, nós precisamos enfrentar os outros princípios. E o segundo que eu quero trazer para vocês é a soberania dos vereditos. Vejam bem, ao se falar em soberania dos vereditos, nós precisamos entender porque é um ponto polêmico nos dias atuais. Primeira coisa que nós precisamos entender, o que é veredito? Né? Soberania dos vereditos. Tá, tudo bem, mas o que é veredito? Veredito é do latim veredictum, que significa aquilo que os jurados verdadeiramente disseram. Ou seja, soberania daquilo que os jurados verdadeiramente disserem sobre o processo. O que significa dizer, um tribunal em grau de recurso não pode condenar quem os jurados absolveram. O tribunal em grau de recurso não pode absolver quem os jurados condenaram. Tudo bem. Então vejam só, entender a soberania dos vereditos significa entender que aquilo que os jurados disserem, quando da votação, se eles disseram sim para a absolvição, se eles disseram não para a materialidade, se eles disseram sim para uma causa de aumento de pena, se eles disseram não para uma determinada qualificadora, isso é imutável. Em regra, isso é soberano. O que eles dizem é soberano. Vale mais do que o que o Tribunal de Justiça em grau de recurso poderia dizer. Mas é preciso que tenhamos muito cuidado ao analisar duas situações. A primeira delas é de que é consenso que nenhum princípio é de ordem absoluta. Embora haja muitas divergências, mas só tem um que alguns doutrinadores entendem ser absoluto, outros entendem não, que é a dignidade da pessoa humana, mas isso não é foco da nossa aula, da nossa discussão. Em tese, temos que entender que nenhum princípio é de ordem absoluta, então, portanto, a soberania dos vereditos também não o será. E diante disso, nós temos que entender. E aí, caso alguém esteja assistindo essa aula com lápis ou caneta, papel na mão, escrevam aí, por favor. Artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado. Então, de novo, artigo 593, inciso 3º, a linha D. O que diz isso e o que tem a ver essa previsão do Código de Processo Penal com a previsão da soberania dos vereditos? Vamos lá rapidamente entender isso aí. Primeira coisa, o 593 fala, caberá recurso de apelação. Ótimo. O inciso 3º, das decisões do Tribunal do Júri. A linha D. Aqui o ponto crucial da nossa aula em relação a esse assunto. A linha D diz que, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem de forma manifestamente contrária ao que está nos autos, caberá recurso de apelação para o tribunal. E aí, cuidado com isso em prova da OAB. Não significa que o tribunal vai absolver quem os jurados condenaram. Não significa que o tribunal vai condenar quem os jurados absolveram. Significa, porém, que o tribunal irá anular esse julgamento. Observem o respeito à soberania dos vereditos. O tribunal poderá anular o julgamento, mas o tribunal não pode mudar o veredito. Tudo bem, anulando esse julgamento, realiza-se outro, com outros jurados, nenhum dos que participou do primeiro pode participar do segundo, e aí a decisão que for proferida será definitiva. Por quê? Lá neste artigo 593, inciso 3º, a linha D, diz, se eu não estou enganado, parágrafo 2º ou 3º, que não caberá um segundo recurso pelo mesmo motivo. Ou seja, anulou o primeiro júri, faz outro, condenou. Ah, mas os jurados decidiram contrário à prova dos autos de novo, então vão recorrer de novo? Não cabe. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só cabe um recurso. Bacana?
somente um recurso. Tudo bem. Diante disso, nós temos que entender o seguinte: existe uma previsão que não se chama de recurso. Embora esteja no capítulo dos recursos, não é correto dizer recurso. É correto dizer que nós estamos diante de uma ação de impugnação autônoma, chamada de revisão criminal. O que vem a ser revisão criminal? Gente, eu vou pedir uma pausa aqui só para eu pegar o carregador de bateria do meu celular, porque senão a bateria vai acabar e a gente vai atrapalhar a nossa aula aqui. Tá joia? Só um minutinho. Resolvi. Carregador na mão. Senão a bateria acaba aqui, deixa a gente na mão, né? Só um minutinho. Nós vamos conectar o carregador aqui. Isso. Pronto. Beleza. Gente, então continuando. Vejam bem. Tem uma ação de impugnação autônoma e a gente chama atenção para isso porque, muito embora ela esteja no capítulo dos recursos no processo penal, mas ela não é recurso. A revisão criminal é uma ação de impugnação autônoma. Ou seja, o que significa isso? Significa o seguinte. Veja bem. Vamos ajustar aqui. Isso. O que significa? Todas as vezes que eu tenho uma ação penal transitada em julgado, eu vou analisar lá no artigo 621 do Código de Processo Penal, lá tem os requisitos. E caso algum desses requisitos esteja presente, eu posso entrar com ação de revisão criminal e desconstruir a coisa julgada. Isso no Tribunal do Júri tem uma relevância muito grande pelo seguinte: uma das possibilidades de desfazer a coisa julgada através da revisão criminal é, por exemplo, nulidade absoluta ocorrida no processo. Aí eu pergunto: o réu foi julgado pelo Tribunal do Júri. Se eu entrar, estou esperando a aula sobre HC 118 do Sumo 512, tal. Beleza, Kátia? Eu vou preparar para você. Hoje nós estamos dando essa revisão, mas eu preparo sim essa aula e trago para vocês aqui no Periscope, tá joia? A partir da semana aí da segunda-feira, se for o caso, a gente faz isso. Então vejam bem, o que nós temos que entender da revisão criminal aí? Se eu entrar com a revisão criminal no Tribunal de Justiça para desfazer a coisa julgada no procedimento do júri, poderia o Tribunal de Justiça absolver o réu? Poderia o Tribunal de Justiça condenar? Condenar não, porque não cabe revisão criminal para prejudicar o réu, perdão. Então seria só absolver. A discussão é, poderia absolver o réu? Tem doutrinadores que entendem que sim, mas fere a soberania dos vereditos. Tem doutrinadores que entendem que não. É uma discussão muito atual, muito interessante, mas ao se falar de soberania dos vereditos, nós temos obrigatoriamente que enfrentar esse assunto. Se um cara mata meu amigo na minha sala, eu estava dormindo, quando eu acordar o cara está saindo e eu mato ele, é legítima defesa? Não. Nesse caso não é legítima defesa. Nesse caso é homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. Quem age sob domínio de violenta moção, logo após injusta provocação da vítima. Tranquilo? Então vejam bem, pessoal, o que nós temos que entender dessa soberania dos vereditos? Que nesse caso da revisão, ela estaria sendo relativizada ou não, como eu disse, tem uma divergência doutrinária sobre isso aí. Mas eu gosto de trazer um exemplo para vocês. Imaginem que Elisa Samúdio aparecesse viva hoje. Se Elisa Samúdio aparecesse viva, tendo a ação de Bruno transitada em julgado, eu pergunto a vocês, qual seria o procedimento a ser adotado? Entraria com uma revisão criminal. E ao entrar com uma revisão criminal,
no Tribunal de Justiça, qual seria a provável decisão do Tribunal de Justiça? Ele ia mandar fazer outro júri? Não faz nenhum sentido, correto? Então é com base nessa discussão que a gente vê perfeita possibilidade de uma revisão criminal, desconstruir a coisa julgada no processo penal e relativizar aí a soberania dos vereditos. Tranquilo? Outro princípio trazido lá pela Constituição, eu estou tentando ajeitar, pessoal, porque eu coloquei o carregador e agora o celular não está ficando na posição que eu quero. Mas calma aí que ele vai ficar. Isso. Outra situação que nós temos que analisar, anula o júri, com certeza, Ronaldo, e absolve o réu, né? Outra coisa que nós temos que analisar é o seguinte, o outro princípio chama sigilo das votações. Não há muito que se falar sobre esse princípio, a não ser ressaltar para vocês um detalhe. Quando eu falo sigilo das votações, eu estou dizendo, é preciso resguardar para que ninguém saiba em quem os jurados votaram. Tudo bem, mas a única relevância de discutir isso nessa aula é lembrar que nós só fomos conseguir efetividade deste princípio de 2008 para cá. Por que isso? Antes de 2008, apuravam-se sempre todos os votos. E ao se apurar os votos, tinha lá, o jurado absolve o réu, 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, 5 sim, 6 sim, 7 sim. E aí o juiz proclamava o resultado. Por 7 votos a 0, o réu foi absolvido. Tudo bem. Qual o sigilo que nós tivemos nessa votação? Lógico que nenhum. Todo mundo olhava para os jurados e sabia que todos tinham votado sim. Em 2008, com a alteração que foi feita no rito do júri, definiu-se o seguinte. Agora funciona da seguinte forma. Primeira coisa, nós temos que apurar até o número de 4 votos, para sim ou para não. O jurado absolve o réu, 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, encerrou a votação. Eu não apuro mais os 3 últimos votos e por isso eu nunca vou saber se os 7 votaram sim ou se aqueles 3 votos seriam não tem como a gente saber. Apurou 4 votos para sim ou para não, encerra-se a votação. Tudo bem? O último princípio a ser analisado é o princípio da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Aí não há muita discussão, não há muito o que se falar, não tem nenhum grande problema, porque nós sabemos que o Tribunal do Júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Os crimes contra a vida estão lá no Código Penal, artigo 121, homicídio, artigo 122, instigação ou auxílio a suicídio, artigo 123, infanticídio, artigo 124, 25, 26, 27, 28, aborto. Então, esses crimes serão julgados pelo Tribunal do Júri, desde que sejam dolosos. Tudo bem. Até aí, nada demais. O grande detalhe é nós observarmos a questão dos crimes conexos. E o que vem a ser esses crimes conexos? Os crimes conexos, pessoal, é quando, ao cometer um crime doloso contra a vida, o réu comete crimes que não são de competência do júri. Por exemplo, ele está vendendo a droga para alguém, entra em discussão e mata o usuário. Quando ele é preso, ele estava traficando e matou. Nós temos um crime de tráfico, Lei 11.343 de 2006, artigo 33, e temos um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Lógico, tráfico não é crime doloso contra a vida, mas nesse caso, esse crime será julgado pelo Tribunal do Júri. E por que o será? Ele será julgado pelo Tribunal do Júri porque ele está conexo, ele está conectado pelas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução a um crime doloso contra a vida, que por ter a competência maior, acaba por atraí-lo. Então vejam bem, o Tribunal do Júri irá julgar o crime de homicídio e o tráfico de drogas, embora o tráfico de drogas não seja crime doloso contra a vida. Bacana? Até aí tudo bem. Então essa é a discussão que se tem que fazer com relação aos crimes conexos e a competência do Tribunal do Júri. Muito cuidado quando nós temos perguntas do tipo: o Tribunal do Júri julga tráfico? Julga.
O tribunal do júri julga estupro? Julga. O tribunal do júri julga roubo? Julga. O tribunal do júri julga ameaça? Julga. O tribunal do júri julga calúnia, injúria, difamação? Julga. Por quê? Desde que eles estejam conexos a um crime doloso contra a vida. Bacana? Show de bola? A partir daí surge um detalhe interessantíssimo que pouquíssimas doutrinas abordam. É o que nós chamamos de ação penal adesiva. O que vem a ser ação penal adesiva? Todas as vezes que, conexo ao crime doloso contra a vida, nós tivermos um crime de ação penal privada, deverá o juiz intimar a vítima para oferecer a queixa-crime, caso queira. Em sendo oferecido essa queixa-crime, ela será aderida à denúncia e aí o réu será citado para apresentar a defesa. Ou seja, nós teremos ali duas acusações contra as quais o réu vai apresentar uma só defesa. Bom dia, Lani, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Você já superou essa fase aí da prova oral de tribunal do júri, mas seja bem-vinda, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Então vejam bem, pessoal, deixa eu virar aqui, que está com um reflexozinho ali. Vamos virar aqui um pouco. Isso. Então vejam bem, todas as vezes que o crime doloso contra a vida ele estiver conexo a um crime, tá baixo o áudio? Pessoal, se o áudio estiver baixo aí, me avisem, tá? Porque às vezes, todas as vezes que nós tivermos conexo a um crime doloso contra a vida, um crime de ação penal privada, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, um crime de dano, nesse caso o juiz deve intimar a vítima para oferecer a queixa-crime. Em sendo oferecida essa queixa-crime, logicamente o juiz citará o réu para apresentar a defesa contra a queixa-crime e contra a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Bacana? Tranquilo? Então beleza, vamos continuar. Verifica para nós aí se melhorou para você, Lani. Pessoal, nós temos agora que entender que o tribunal do júri é um procedimento bifásico, duas fases. Ou seja, ele tem, ao contrário dos demais procedimentos que nós temos no processo penal brasileiro, duas fases bem distintas. E sobre isso, eu preciso convidar vocês a refletir algo bem interessante. A gente não costuma se apegar a doutrinas que são minoritárias, que são praticamente isoladas em relação a determinados assuntos. Mas aqui eu não estou dizendo de qualquer doutrinador, eu não estou falando de qualquer doutrina. Eu estou falando hoje de um dos maiores doutrinadores do processo penal brasileiro, que é Guilherme de Souza Nutti. Guilherme de Souza Nutti, ele entende que o tribunal do júri teria três fases. Não seria um procedimento bifásico, seria um procedimento trifásico. Mas, ao que me consta, é o único doutrinador que trabalha com esse entendimento e, em razão disso, não há necessidade aqui de nós ficarmos apegados a entender se são três ou duas fases. Nós vamos trabalhar com a corrente majoritária, com o entendimento majoritário. O tribunal do júri tem, portanto, duas fases muito bem definidas e nós vamos entender quais são elas. A primeira fase é aquela que começa com a denúncia e termina com a pronúncia. A segunda fase começa com o artigo 422 e termina com a sentença em plenário. Então veja bem, eu tenho da denúncia até a pronúncia uma fase chamada de sumário de culpa ou também iudicium accusationis, tá? Iudicium, escreve-se judicium accusationis. Então fala iudicium accusationis, que significa juízo de acusação, juízo de admissibilidade de culpa, ou também chamado de sumário de culpa. Essa fase, ela começa com a denúncia e termina com a pronúncia, que nós vamos entender daqui a pouco. Depois nós temos a fase chamada iudicium causae. Iudicium causae, juízo da causa, juízo de mérito.
essa fase é chamada de juízo de mérito, porque ela começa com o artigo 422, que nós vamos entender daqui a pouco, e termina com a sentença em plenário. Ou seja, essa segunda fase é a fase de julgamento em plenário, e daí dizer juízo da causa, porque é nela que os jurados irão decidir a causa. Eu digo juízo de mérito, porque o mérito somente poderá ser enfrentado agora, na segunda fase, pelos jurados. Bacana? Tudo bem? Vamos entender essa primeira fase do júri. Ela é basicamente uma cópia do rito ordinário. Então, a gente não precisa aprofundar essa discussão aqui. Basta trazer para vocês uma ideia bem rápida do que seria o rito ordinário e o que muda aqui no sumário de culpa. Primeira coisa, oferece-se a denúncia. E ao oferecer denúncia, vocês lembram que tem todas aquelas discussões das condições da ação, né? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade de parte. Mas hoje, muito mais relevante é discutir o inciso 3º do artigo 395, que fala justa causa. E o que vem a ser a justa causa? A justa causa é a existência de um lastro mínimo probatório, é assim que a doutrina nos ensina. Ou seja, é o Ministério Público trazer na sua acusação um mínimo de provas, indícios suficientes de autoria. É o que eu brinco com os meus alunos, matiza MAT, materialidade, e SA, indícios suficientes de autoria. Isso é o que se configura em justa causa para a propositura da ação penal. Tudo bem, ofereceu a denúncia, o juiz recebe ou rejeita. Se rejeitar a denúncia, o Ministério Público poderá interpor recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 2º do Código de Processo Penal. Então, da decisão que rejeitou a denúncia, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 2º do Código de Processo Penal. Mas se o juiz aceitar, se o juiz receber a denúncia, ele determinará a citação do réu. O réu será citado para apresentar a defesa no prazo de 10 dias. Então, nesse ponto, vocês vão observar que é igualzinho o rito ordinário. Contra a decisão que recebeu a denúncia, há recurso? Não. Quando muito, cabe um habeas corpus pedindo trancamento da ação penal, tá? Mas recurso, tecnicamente falando, não cabe. Aí, o réu será citado para apresentar a sua defesa. Essa defesa tem o nome de resposta à acusação. O réu apresenta a resposta à acusação e, a partir daí, nós temos a primeira grande diferença do rito ordinário para o rito sumário de culpa. Lá no rito ordinário, depois que o réu apresenta a sua defesa, a resposta à acusação, nós temos que o juiz deverá, nos termos do artigo 397 do CPP, absolver sumariamente o réu, se estiverem presentes lá as condições. Tudo bem. Aqui, no rito do júri, não tem absolvição sumária nessa fase. Então, no rito do júri, denunciou, recebeu a denúncia, citou o réu citado vai apresentar a resposta à acusação, apresentou a resposta à acusação, o juiz vai remeter os autos, artigo 409 do CPP, remeter os autos ao Ministério Público, para que ele se manifeste sobre as preliminares que a defesa arguiu, sobre os documentos que a defesa juntou. Seria uma espécie de impugnação no processo penal. Lá no processo civil você tem petição inicial, contestação, impugnação. Aqui no processo penal seria mais ou menos isso. Denúncia, depois da denúncia a resposta à acusação e depois a manifestação do MP. Uma vez o MP manifestando, o juiz irá designar a audiência. Nessa audiência, nós temos basicamente o que nós temos no rito ordinário, uma sequência de atos muito bem definidas. Na audiência de instrução, proceder-se à oitiva da vítima, se possível, e é lógico, se nós estamos falando de crimes contra a vida, é se possível, porque até onde consta, São Pedro não admite carta precatória, não é verdade? Então, nessa fase do júri, nós temos que entender que vai ouvir a vítima, se possível. Se não for possível ouvir a vítima, procede-se à oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Depois, as testemunhas arroladas pela defesa. Lá na lei, no artigo 411, vocês vão observar que tem uma sequência de atos.
que não precisa você decorar, mas é bom que entenda. Depois das testemunhas de acusação e de defesa, você vai proceder à acariação, reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimento de peritos e, ao final, interroga-se o réu. Ou seja, todos os atos numa só audiência. Pessoal, o Renato falou para nós que está travando. Como é que está aí para vocês? Os coraçõezinhos pararam aqui, eu não estou vendo mais coraçãozinho. Travou para vocês? Tá bem? Não, apareceu coraçãozinho ali agora. Os coraçõezinhos são bons para eu saber que não está travando, tá joia? Então tá bom, beleza. A Lani já falou que tá tranquilo, o professor Jorge falou que tá excelente. Beleza, Lani, valeu. Então vamos lá. Olha só, eu tenho que entender que no rito do júri, nessa audiência... E aí, Cambuí, tranquilo, cara? Beleza, joia, obrigado pela presença aí. Eu tenho que entender que nessa audiência de instrução da primeira fase do júri, eu tenho ali uma sequência muito bem definida de atos. Né? Em uma só audiência, eu estou ouvindo vítima, testemunho de acusação, testemunho de defesa, esclarecimento de peritos, reconhecimento de coisas, de pessoas, acariações, interrogando o réu, ou seja, a doutrina chama isso de princípio da concentração dos atos processuais. Tudo bem, muito bacana, apenas uma observação. Por uma opção do legislador, nós temos uma diferença substancial desse artigo 411 do rito do júri para o artigo 400 do rito ordinário. Se você pegar o seu Código de Processo Penal, você vai observar que lá no artigo 400 fala o seguinte: na audiência de instrução, que será realizada no prazo de 60 dias, será tomado o depoimento da vítima, testemunhas de acusação e de defesa nessa ordem, e aí tem um detalhe, ressalvado o disposto no artigo 222 desse código. Pois bem, gente, esse ponto é muito importante. No artigo 411, que fala da audiência do rito do júri, não tem essa ressalva. Lá, quando fala tomar já depoimentos das testemunhas de acusação, das testemunhas de defesa, nessa ordem, não tem ressalvado, disposto, lá não existe isso. E a doutrina nos ensina que nesse momento o legislador deixou bem claro que na fase do júri, na primeira fase do júri, não se admite inverter a oitiva de testemunhas de acusação e de defesa. Ouvir primeiro uma testemunha de defesa e depois uma de acusação não se admite, legalmente falando. Como não há nulidade sem que haja prejuízo, é lógico, se o promotor pedir, o advogado concordar, não há nenhum problema e não será nenhuma nulidade dessa audiência, porque lá no artigo, nós temos lá no 563, não há nulidade sem que haja prejuízo, par de nullité sangrief. Não é isso? Você já viu essa matéria, nulidades no processo penal. Não há nulidade sem que haja prejuízo, artigo 563 do Código de Processo Penal. Pois bem, superada essa discussão da audiência, vem aí para nós os detalhes das alegações finais. Após após realizada essa audiência, abre-se o prazo para que as partes possam fazer as alegações finais. Mas aqui, muito cuidado. A lei determina que essas alegações finais devam ser feitas em audiência, oralmente, em audiência. Porém, a prática forense, a doutrina, e aqui eu cito Eugênio Pacelli, é quem melhor explica isso, não é ideal que um procedimento dessa complexidade, as alegações finais sejam feitas pelo prazo de 20 minutos, como determina a lei. É o que nós temos lá no Código de Processo Penal, artigo 412. Ou seja, nós não deveríamos fazer essas alegações finais orais sob o risco de causar um grande prejuízo ao réu. Então, a grande doutrina, e isso a prática forense tem demonstrado, basicamente, quase todas as audiências do rito do júri na primeira fase, as alegações finais serão escritas. Aí o juiz abre um espaço para o Ministério Público no prazo de 5 dias e um prazo para a defesa por igual prazo, 5 dias também. Apresentadas essas defesas, essas alegações finais, a acusação do MP, a defesa, né?
as alegações finais, o processo vai concluso para o juiz para uma decisão. Aqui, nesse exato momento, você que vem acompanhando a nossa aula, você que entendeu que essa primeira fase é bem semelhante ao rito ordinário, denúncia, recebe a denúncia, cita o réu apresenta a resposta à acusação, faz a audiência de instrução. Você que estava entendendo o rito sumário de culpa, que é a primeira fase do júri, como um rito muito semelhante ao rito ordinário, agora, nesse exato momento, cuidado. Cuidado em letra maiúscula, negrito e sublinhado. Cuidado. Aqui nós temos um momento de completa diferença entre o rito do júri e o rito ordinário. No rito ordinário, depois das alegações finais, o juiz vai proferir uma sentença. Ao estudar decisões no processo penal, nós sabemos que dentre os atos judiciais, nós temos despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Ao fazer esse estudo, nós sabemos que a principal diferença que existe entre uma decisão interlocutória e uma sentença é que a sentença, ela fere o mérito. A decisão interlocutória não fere mérito. Isso é regra do processo penal. Se nós sabemos que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é dos jurados, não é do juiz, tudo que eu posso concluir desde já é que, nesse momento, o juiz irá proferir uma decisão de pronúncia e não uma sentença de pronúncia. Não se deve dizer sentença de pronúncia, porque pronúncia não é sentença. Pronúncia é decisão interlocutória mista, não terminativa. Pronúncia tem como natureza jurídica uma decisão interlocutória mista, não terminativa. Sentença ou é absolutória, ou é condenatória, ou é terminativa de mérito. A pronúncia não é nenhuma dessas, portanto, não é correto dizer sentença de pronúncia. Bacana? Tudo bem? Nessa fase, depois das alegações finais, além da pronúncia, o juiz pode proferir 3 outras decisões: a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Pois bem, pronúncia. Primeiro, ele só pode pronunciar o réu se tiver indícios suficientes de autoria e materialidade comprovada. Tudo bem? Aí ele vai pronunciar o réu. Nessa fase da pronúncia, a doutrina nos ensina, e isso não é uma construção da lei, isso é uma construção da jurisprudência juntamente com a doutrina, que como a competência para julgar o mérito dos crimes dolosos contra a vida é dos jurados, se o juiz, nesse momento de proferir uma decisão, ele tiver dúvidas, ele deve mandar para o conselho de sentença. Ou seja, na dúvida, pronuncia. O que quer dizer isso? Indúbio pro societar. Ou seja, na dúvida, em favor da sociedade. É lógico que nos dias atuais há um enfrentamento, uma discussão enorme sobre esse tema. Esse princípio do indúbio pro societar seria inconstitucional. Essa discussão, tudo bem, a discussão é enorme. Mas, nesse momento, nós vamos nos ater apenas em entender que o princípio que rege a pronúncia é o princípio do indúbio pro societar. Na dúvida, em favor da sociedade. Na dúvida, encaminha para o júri. Tudo bem. Essa pronúncia é uma decisão onde o juiz faz uma admissibilidade da culpa. O juiz, na pronúncia, ele não deve aprofundar, ele não deve enfrentar o mérito. É terminantemente proibido ao juiz, na decisão de pronúncia, adentrar o mérito, tecer minúcias sobre o mérito. Eu costumo dizer que uma pronúncia bem feita é aquela onde faz o relatório do processo e, na fundamentação, o juiz diz o seguinte: nessa fase, admite-se pronunciar o réu se estiverem presentes a materialidade comprovada e indícios de autoria. Materialidade comprovada está lá no auto de corpo de delito, de folhas tal, o crime aconteceu realmente. Há indícios de autoria na medida em que as testemunhas de folhas tal, de folhas tal e de folhas tal
pelo seu depoimento, esclarecem ter sido a pessoa que cometeu o crime. Há indícios de que foi ele que cometeu o crime. Diante disso, pronuncia o réu. O juiz não pode adentrar o mérito, aprofundar as discussões de mérito, porque essa decisão de pronúncia poderá interferir no julgamento dos jurados em plenário. Bacana? Então nós temos aí uma decisão sucinta, resumida, clara, objetiva. Decotar qualificadores nessa fase, ou seja, deixar que transformar um crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil em homicídio simples, somente se essa qualificadora for manifestamente improcedente. Ou seja, está claro, está evidente, é manifestamente improcedente essa qualificadora. Se não for assim, o juiz deve deixar essas qualificadoras para serem apreciadas pelo jurado. Tudo bem, isso é a decisão de pronúncia. Ressalto, por fim, que é a única decisão capaz de levar o processo para a segunda fase. É a única decisão que leva o júri para a segunda fase. Nenhuma das outras decisões o processo vai a plenário. O processo só irá a plenário do júri em razão dessa decisão de pronúncia. Além, lógico, contra a decisão de pronúncia, recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4º. Ou seja, pronunciou o réu, o advogado pode recorrer, recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4º. Bacana? Tudo bem? Pois bem, pessoal, a partir daí, nós temos as 3 outras decisões. A outra que eu estudo é talvez a mais polêmica nos dias atuais. Eu costumo dizer que é a mais inconstitucional dessas decisões, que é a chamada impronúncia. Impronúncia diz a lei, lá no seu artigo 414, que o juiz, não se convencendo da prova da materialidade ou dos indícios de autoria, deve pronunciar o réu. Pois bem, a redação primeiro, ela já ficou muito errada. Porque quando fala o juiz não se convencendo, deve pronunciar. Mas quando a pessoa não se convence, é porque ela está em dúvida. Nós não acabamos de dizer que se está em dúvida, pronuncia? Então a lei, nesse momento aí, prestou um desserviço ao nosso Código de Processo Penal. O legislador prestou um desserviço ao Código de Processo Penal. Por quê? Peraí, professor, eu não entendi. Volta, por favor. Eu volto. Observe. Eu não acabei de dizer que na pronúncia, havendo dúvida, pronuncia, indúbio pro societar? Beleza. Olha o que o artigo 414 fala. O juiz, não se convencendo da materialidade ou dos indícios de autoria, em pronunciar ao réu. Tudo bem, vamos raciocinar? Não se convencendo. Quem não se convence é porque está em dúvida. Se está em dúvida, deveria pronunciar e não impronunciar. Então a primeira coisa que nós temos é um erro, uma atecnia na redação. Mas eu costumo dizer que esse artigo, deveria estar dito assim: o juiz, não vislumbrando nos autos a materialidade comprovada ou os indícios de autoria, deve pronunciar o réu. Tudo bem. O que a lei quis dizer aí, gente? Para pronunciar tem que ter materialidade comprovada e tem que ter indícios de autoria. Se o juiz não vê isso no processo, então ele impronuncia. Tá, é isso que é impronúncia. Agora, o grande problema, e a gente discute tanto a inconstitucionalidade dessa impronúncia, é que se nós tivermos todo um procedimento, todo o rito sumário de culpa, toda essa primeira fase do júri, e o Estado chega ao final e diz que não conseguiu provar os indícios de autoria, ele não conseguiu provar a materialidade, por que não absolve? Por que nesse caso o réu não é absolvido? Não é um absurdo isso? O Estado teve toda a primeira fase, denunciou, citou o réu apresentou defesa, foi para o MP, manifestou, foi para a audiência, ouviu o testemunho de acusação, ouviu vítima, ouviu o testemunho de defesa, fez alegações finais. Agora no final o juiz vem para mim e fala que, como ele não se convenceu, vai impronunciar. Isso é um câncer no processo constitucional.
Isso é lógico que essa decisão de impronúncia, ela é uma decisão de inconstitucionalidade gritante. E vamos entender o porquê. Porque a impronúncia faz coisa julgada formal. Professor, o que significa isso? Significa que enquanto esse crime não prescrever, o Ministério Público poderá a qualquer momento denunciar o réu de novo. Gente, isso é um absurdo sem tamanho. Isso fere a segurança jurídica que nós temos lá no artigo 5º. Lembram da redação do caput do artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo assegurados aos estrangeiros e aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ou seja, essa segurança é segurança jurídica. Qual segurança terá um cidadão que vai passar o resto da sua vida, lembrando que se for um crime de homicídio, a prescrição em abstrato são 20 anos, ele vai passar o resto da sua vida sem saber que a qualquer momento, no amanhecer do dia, nós poderemos ter um oficial de justiça batendo à sua porta, citando-o para responder um processo criminal por homicídio. Por quê? Porque como a decisão de pronúncia faz coisa julgada formal, sempre que surgir um fato novo, o Ministério Público pode denunciar o réu novamente. Isso é um absurdo, sem tamanho. Essa é a maior discussão que se faz com relação à decisão de impronúncia. Bacana? Depois nós temos a absolvição sumária. Essa, ao contrário da impronúncia, é uma decisão, é uma previsão muito sábia do legislador. O juiz absolve o réu desde já. Não vai a júri. Se estiver demonstração concreta, prova concreta, a dúvida que não será usada em favor dele, nós já falamos isso, a dúvida é usada em favor da sociedade. Então aqui há que se ter prova concreta de que ele agiu amparado por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou então que o crime não aconteceu. São as previsões, ou estiver extinta a punibilidade. Lógico, o crime está prescrito, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, o juiz irá absolver o réu. Então a absolvição não tem nenhum problema, a absolvição ela não tem nenhuma polêmica, nós já podemos passar. Porque aqui nós temos depois dela a desclassificação. Gente, o que é desclassificação? Desclassificar é tirar de uma classe e colocar em outra. Desclassificar é tirar o fato de uma classe jurídica e colocá-lo em outra classe jurídica. Dito de outra forma, mais didática, mais fácil, desclassificar é dizer, essa conduta não é um crime contra a vida, essa conduta é um crime contra o patrimônio, essa conduta não é um crime contra a vida, essa conduta é um crime contra a integridade física do corpo. Ou seja, desclassificar é dizer, esse crime não é tentativa de homicídio, esse crime é lesão corporal, esse crime não é homicídio, esse crime é latrocínio, esse crime não é auxílio ou instigação a suicídio, esse crime é fato atípico. Ou seja, desclassificar é tirar o crime da classe que ele pertence. Quando ocorre a desclassificação, depois de apresentadas as alegações finais, o juiz vai desclassificar se ele entender que essa conduta não é crime doloso contra a vida. E aqui, um detalhe extremamente importante. Ao desclassificar, ele deverá mandar, exatamente, Jorge, isso aí, muito obrigado. Ele deverá mandar o processo ao juiz que seja competente para apreciar aquele fato. Eu uso como exemplo a minha cidade, Montes Claros. Poderíamos sim, professor, nós poderíamos falar que aquele fato, ele não se amoldou ao tipo penal do artigo 121. Ele se amolda ao tipo penal do 157, parágrafo 3º, que é latrocínio. Então mudou a tipicidade do crime, do fato. Beleza, show de bola. Eu costumo usar como exemplo a minha comarca. A nossa comarca, aqui em Montes Claros, nós temos uma vara do júri e 2 varas criminais. Primeira vara criminal, segunda vara criminal. Se o juiz que trabalha no rito do júri, na vara do júri, ele, depois das alegações, profere uma decisão desclassificando uma conduta, ele tem que mandar esse processo para uma das varas criminais.
Aí, nesse caso, ele determina a remessa do processo para a distribuição e a distribuição novamente sorteia para quem vai, se para o juiz da primeira vara ou se para o juiz da segunda vara. Isso porque esse juiz não é competente, tá? Porque ele é juiz do tribunal do júri. Bacana, tudo bem. Detalhe, as doutrinas trazem para nós algumas classificações, subespécies desse termo desclassificação. É o que a gente aprendeu a conhecer de desclassificação própria e desclassificação imprópria. Prestem bem atenção, eu diminuí até o ritmo, vou falar mais lento, com mais calma, mais devagar, para que vocês possam acompanhar e, caso queiram, até mesmo rascunhar, fazer alguma anotação. Prestem atenção na explicação. Nós temos a desclassificação própria e a desclassificação imprópria. Para que vocês não confundam, eu sempre digo para os meus alunos que todas as vezes no direito que você vir o termo impróprio, significa gambiarra. Gambiarra é ajeito, tá? Então vejam bem, todas as vezes que no direito você se deparar com o termo impróprio, isso significa gambiarra jurídica. Isso vai ajudar você a lembrar o que é a desclassificação imprópria. Vamos entender então. O que é a desclassificação própria? O juiz diz, esse crime não é doloso contra a vida. Determino a remessa à distribuição para mandar para uma das varas criminais. Sim, juiz, mas qual crime que é? Não sei. Eu só estou dizendo que não é crime doloso contra a vida. Isso é uma desclassificação própria. Ele fala que não é doloso contra a vida, mas não explica qual seria o crime. É lógico que tem que ser própria, porque se ele não é competente, então como é que ele vai falar qual é o crime? Ele não pode falar, ele não pode mesmo falar qual é o crime. Ele diz, não é crime doloso contra a vida. E aí você pergunta, e qual é então, doutor? Não é da minha competência falar. Manda lá para o juiz da vara criminal. O juiz da vara criminal comum vai falar qual é o crime. Essa é a desclassificação própria. Tudo bem. Já que impróprio no direito é gambiarra jurídica, o que vem a ser desclassificação imprópria? É quando o juiz fala que não é crime doloso contra a vida e ele mesmo